Bom, vou fazer uma revisão aqui sobre protocolos de rede para o concurso da Polícia Federal. Bora lá. Eu vou ir explicando o que eu sei e estudando o que eu não sei. Bom, essa questão aqui está certa porque o protocolo ICMP, ele trabalha na camada de rede. Ele é usado para estabelecer uma conexão, ou seja, basicamente é o seguinte, tem um dispositivo aqui, ele usa o ICMP perguntando, posso fazer uma conexão? Então, essa mensagem que ele manda é um ping, que é o que ele fala aqui. Pô, esse daqui eu acho que está certo porque ele não tem garantia de entrega. Ele é para quando quer mandar uma mensagem mais rápido. É basicamente isso daí mesmo. Porque o TCP ele tem a garantia da entrega. O DP não. Geralmente os outros protocolos que utilizam o DP é os que se interessam mais pela velocidade do que qualidade. Exemplo que eu uso o DP é o SNMP. Ele utiliza o DP. Também tem o DNS, ele utiliza o DP na porta 53. Bom, esse daqui é o protocolo HTTP, ele opera na última camada, que é a camada de aplicação, lá no topo, lá, tanto do TCP quanto no modelo USE. Aqui, ó, aplicação HTTP. Aí, ó, que eu falei que é o UDP, UDP, ó, do computador A, vamos ver aqui, o computador A e o computador B estão interligados via internet. O computador A possui um endereço, possui um servidor DNS instalado. No computador A, o DNS usa por padrão tanto o UDP quanto o protocolo TCP na porta 53. Bom, por padrão, ele usa o UDP, mas nada impede ele usar o TCP também, porque tem uma. Esse daqui é um negócio bem técnico. Que o UDP ele funciona para mensagens abaixo de 512 bytes. Aí quando excede isso, aí vai usar o TCP na porta, na mesma porta, que é o 53. Vou colocar aqui como certo. Ó. Aí, ó. O DP pode ser usado para trocar pequenas informações, enquanto o TCP deve ser usado para trocar informações maiores que 512 bytes. Transferência de zona para nomes e consultas regulares. Ou seja, ele utiliza o DP da maneira mais rápida ali, mas quando é algo maior, ele vai utilizar o TCP. Tem esse negócio aqui também de consulta, o DP. Bom, esse daqui é uma clássica pegadinha do CS, para falar que o DP garante a entrega de pacotes e estabelecer uma comunicação segura, mas via de regra, você tem que saber que o UDP não garante nada, ele manda. Agora, se você recebeu ou não, aí já é problema teu. Aqui, ó. É basicamente essa imagem aqui. Passa tranquilo o TCP e o UDP só vai. Na verdade, não. O protocolo IPv6 foi desenvolvido para aumentar a quantidade
De IP aqui tem porque tinha o IPv4, só que conforme a expansão da internet, foi surgindo muito dispositivo, muitas coisas e acabou que, né, ele foi chegando ao seu fim. Aí agora o IPv6 ele possui uma capacidade de 128, esqueci a palavrinha agora, mas eu sei que eu lembro que é 128, IPv4 é 32. Aqui, ó. É, o esgotamento dos endereços IP. É justamente o que eu falei. Bom, aqui o TCP ele garante a entrega dos dados. Como que vai fazer? Eu tenho meu ponto A aqui, vamos supor, eu tenho um A, eu tenho um B aqui. Pensa que é duas pessoas. Eu vou mandar uma mensagem para B. Ele vai garantir que a mensagem para B vai chegar. Ele vai mandando, só que os dados podem ser enviados em qualquer ordem, tanto faz. É, Entretanto, uma das funções muito importantes do TCP é que ele entrega os dados na ordem correta. Ou seja, ele pode enviar em qualquer ordem, mas no recebimento aqui ele reordena todos os pacotes para ficar tudo certinho. E ele garante a entrega, porque se caso houver algum erro com algum pacote, foi cancelado ou não conseguiu transmitir, ele vai retransmitir esse pacote até dar certo a comunicação. Você usa confirmações que foi do destino para a origem para informar o remetente o correto recebimento. Ele envia umas mensagens também para de se chegou ou não. Comunicação ponto a ponto, informa o destinatário envio de dados. Essa parte aqui é porque ele estabelece uma comunicação. Daqui é o de e-mail. Olha, essa definição dele aqui tá bem cabulosa, bem errada mesmo. Ele é basicamente um protocolo para enviar e receber mensagens. Aí a outra aqui colocou uma coisa bem extrapolada do SMTP. Prover o serviço confiável de transferência de dados em formulários de dados no caso de o usuário estar trafegando em sites da internet. O protocolo SMTP ele é um protocolo de envio de e-mail. Então, bem cabulosa essa questão aqui. Polícia Federal, inclusive. Ó, protocolo de saída envios de e-mail. Incorreto. Isso confundiu com pensando com HTTPS. Eu tenho essa distinção. Tinha até esquecido.
que é? Protocolo indicado para prover serviço confiável de transferência de dados em formulários, no caso de o usuário estar trafegando em site da internet, por exemplo. Os que é utilizado nos navegadores, né, na internet, por si só, é o HTTPS. Tem o HTTPS e o HTTP. A gente tentou confundir. Ficar esperto. Orientado à conexão. Você vê isso daqui, é o DP, orientado à conexão, mete um errado e vai embora. Ó, tá errado aqui já, porque HTTP ele não criptografa. É necessário ser o HTTPS. O HTTP ele trabalha na porta 80, o HTTPS ele trabalha na porta 443. Aí, ó. Olha lá, HTTPS. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui falando disso. Não, depois vai aparecer uma questão que vai perguntar as portas dele. Aqui é protocolo de e-mail também. Isso de acesso aos arquivos compartilhados e por ele é possível compartilhar arquivos. Olha, pra mim é daqui eu não sei muito ao certo, mas marquei errado porque ele não é um protocolo para compartilhar arquivos. Ele é um protocolo para ter acesso aos e-mails enviados. Tá diretamente ligado aí, ó. Acesso e gerenciamento de e-mails em servidores remotos. Viu? Ó, permitir que um cliente acesse mensagens armazenadas no servidor e realize operações como leitura, exclusão e marcações de mensagem. Ó, esse daqui, ó, geralmente a banca não coloca o DNS, então ela coloca que é a resolução de nomes. Aí você tem que já subentender que é o DNS que ela tá falando. Determinada porta em determinado protocolo. Então, para permitir ou negar esse tipo de tráfego, o firewall deve ter regras específicas, considerando o fluxo de dados do DNS. Na porta 53 do DP, certíssimo. E aquilo lá que eu falei, o DNS trabalha na 53, tanto no DP quanto no TCP. E se o firewall quer cancelar um tráfego sobre esse daí, ele vai cancelar essas portas aí. Ó, o DHCP é o Dynamic Host, esqueci os outros dois aqui, mas eu sei que ele trabalha na camada de rede. Ele atribui dinamicamente os IP. Dinamicamente não, automaticamente, quer dizer, caso um servidor esgote o pool de endereços IP. Caso um servidor esgote o pool de endereços, ele ainda conseguirá operar fazendo a renovação dos endereços já concedidos. Cara, esse daqui eu acho que vai estar errado, porque ó, ele ainda conseguirá operar fazendo renovação. Se eu não me engano, essa daqui, ó, o DHCP ele concede um endereço IP a alguém. Beleza, concedeu. Ele não vai lá renovar não. Vamos ver. Vamos ver se eu acerto. Errei, pô. Não foi aquela que eu falei não.
Aí foi lá da. Lembra daquela questão? Qual que foi a finalidade de ter criado IPv6? É, né, a criação do IPv6 em relação ao IPv4 foi o aumento da capacidade de endereços disponíveis corretamente. Visto que o IPv6 utiliza um endereço de 32 bits, aqui já está errado, porque ó, o IPv4 ele é por 32 bits. Entretanto, o IPv6 ele é por 128 bits. O IPv4 ele contém 4 octetos e esses octetos são separados por ponto cada um. O número varia de 0 até 255. E eles são decimal, ou seja, ele vai de 0 até o 9. O IPv6 ele é octeto, porque são 8. Ele contém 8 octetos. Ele é um hexadecimal, então ele vai de 0 até 9 e de A até F. Ele é separado por 2 pontos, um embaixo do outro aqui, né? O famoso 2 pontos. E ele também. Aí ele tem esse aqui, ó, de 0 a 255 e pode ser de A a F. Esse aqui, ó, de 0 a 255 é desse daqui. E mais uma informação que eu posso acrescentar aqui é essa daqui, ó. Aquela questão ali tá errada, tá? Ó, isso daqui é um exemplo de IPv6. Se tiver uma sequência de zeros aqui, eu posso omitir e colocar um outro 2 pontos para subentender que é uma sequência de zeros. Mas isso daqui é algo muito aprofundado, se cobrar isso daqui é muito sacanagem. Ó, possui 128 bits dividido em 4 hectetos. Ó, 4 grupos de 8. 8 grupos foi o que eu falei. De 0 a 9, de A a F. Aí, ó, de 0 a 255. Hexadecimal, 8 grupos. O DP é um protocolo não orientado à conexão. Portanto, o fluxo da conexão de cada datagrama DP é dependente do anterior. É independente, porque se perdeu o pacote, tanto faz. É só para. O DP ele trabalha na camada de transporte. Então, a camada de física ela é composta, ela transmite bits. A camada de lance ela é quadro barra frames. Eu vou colocando só as iniciais aqui porque eu utilizo o mouse e dá trabalho estar fazendo esses negócios. Minha letra ficou muito feia. A camada de rede ela é responsável por transmitir pacotes ou datagramas. A camada de camada de física, camada de lance, a camada de rede, aqui é a camada de transporte, ela é responsável por segmentos. Programador orientado à conexão, portanto, no fluxo da conexão, cada datagrama é independente, porque se um pacote chegar e o outro não chegar, vamos supor, se eu estou mandando lá, aí não chegou um pacote, isso não quer dizer que não vai chegar nenhum dos outros, porque é independente. Ó, não é orientado à conexão. Ele não estabelece uma conexão antes de transmitir os dados. Ele envia datagramas de maneira independente, sem verificar se o destino está pronto ou se os dados chegaram corretamente. Os processos broadcast. Aqui temos informações más. Temos o simplex, o half duplex e o full duplex. O simplex é quando eu só posso transmitir para uma direção. Ou ele só vai, ou ele só vem. Vamos supor, vou dar um exemplo. A rádio que você escuta aí no seu carro. Você liga lá o rádio do seu carro, você só escuta. Ou seja, uma direção simplex. Você só escuta, você não consegue enviar. Aí
O Half Duplex, ele, ele trabalha nos dois lados. Ele tanto trabalha para enviar para esse sentido quanto para esse. Só que há uma grande informação que tem dele é que ele não trabalha simultaneamente. Ou seja, ou ele envia ou ele recebe. Um exemplo disso é os rádio que a polícia militar usa, sabe? Ele vai lá falar alguma coisa no rádio, aí ele aperta o botãozinho lá para falar, e enquanto ele tá falando, ninguém pode mais falar, fica bloqueado o canal. Já o Full Duplex aqui, ó, ele vai para os dois lados, ele funciona dos dois lados. Ou seja, é uma ligação no WhatsApp. Você tá falando e a outra pessoa tá falando junto com você e fica aquela emboleira. Aqui, ó. A imagem visual fica melhor. Simplex só de um lado, half duplex, full duplex. Ó, todas as conexões TCP são full duplex. Na verdade, não. A conexão TCP, ela... Deixa eu ver aqui... Ah, não. Não permite os processos de broadcast. Esse aqui, se eu não me engano, tá errada essa questão aqui, mas eu não vou saber explicar. Ah, não, tá certo. Então, ele trabalha em unicast, não trabalha em broadcast ou multicast, e só full duplex mesmo. Esse aqui, ó, unicast, multicast, podcast, é basicamente o seguinte. Quando ele trabalha em unicast, quer dizer que um remetente envia uma mensagem só para um destino. Agora, quando ele trabalha em multicast, que é isso daqui, quer dizer que um remetente envia mensagem para várias pessoas. Quando ele trabalha em broadcast, quer dizer que um remetente envia mensagem para todo mundo que está conectado. Esse daqui ó, é o caso típico do Ruby. O Ruby é aquela pessoa que recebe a mensagem e repassa para todo mundo que está na conexão. Várias questões gostam de cobrar isso daí. Faz sentido ele trabalhar em unicast, porque se ele é um protocolo ponto a ponto, ele vai trabalhar só com um remetente e um receptor. Aí, ó, um transmissor e um receptor. É por isso que ele trabalha no unicast, fez sentido. A camada de transporte do protocolo TCP consegue operar como transporte para estabelecer uma comunicação entre o host de origem. Olha, eu sei que o ICP ele é da camada de rede, então vou de errado. Camada 3. Ou seja, gerenciamento de erros. E não para estabelecer uma comunicação entre o host. Olha, camada de rede, daí o erro. Consegue operar com o protocolo ICP para estabelecer uma comunicação.
garante a entrega de pacotes de dados nas mesmas ordens que foram enviados. Certo. É aquilo lá que eu falei. Tem uma pessoa aqui, ela vai mandar uma mensagem para outra pessoa aqui. Ele vai mandar. Ele pode mandar, por exemplo, tem o pacote 1, 2, esses aqui são os pacotes. É porque as mensagens na internet, eu tenho uma mensagem aqui, ela é segmentada em vários pacotes. Aí na hora de enviar, eu posso mandar o 2, depois eu posso mandar o 3 para cá e 1 para cá. Mas na hora que ele chega, ele vai ficar 1, 2 e 3. Então, correto. Vai ter aquela imagem lá. Quer ver? Ó, dessa vez não teve. Mas basicamente é só se lembrar dessas imagens aqui, ó. Que o TCP te entrega tranquilo e o DP ele só tá com foda-se. Garante a entrega de pacotes de dados na mesma ordem que foram enviados. Criado por um cliente, tem aplicação DP. Isso daqui é bem. O POP é só para receber. Essa daqui é mais aprofundada. Requisita que o destinatário informe por meio de. Cara, esse daqui eu vou tentar mais ou menos, mas eu sei que o protocolo TCP ele estabelece uma conexão mais ou menos assim. Se eu não me engano, isso daqui se chama janelas deslizantes. Para estabelecer uma conexão, ele usa o eu não vou saber o nome ao certo, o SNY, aí, deixa eu escrever coisa aqui, vai ser melhor. Aí aqui vai ter o SNY de novo e o ACK, que é o que está ali na mensagem, na questão, né? Aí aqui vai ser o ACK. Esse daqui, ó, ele é para conexão, e o ACK é o reconhecimento e aqui estabeleceu a conexão. Aí tem o fim da comunicação, que ele é basicamente assim, ó. É do mesmo jeito, quase. Ele vai ter o fim, aí vai ter o... Ué. Aí ele vai ter o ACK e o fim. Aí depois vai ter aqui o ACK. Vamos ver. Requisito que o destinatário informe por meio de um envio de um ACK. Qual foi o último pacote recebido com sucesso? Olha, eu acho que esse daqui, eu não sei se ele está se referindo a esse daqui, mas eu vou marcar de certo, que esse daqui realmente eu não faço ideia. Analista de informática. Vamos ver. Aqui, ó. Que eu falei, ó. SYN. Acho que eu escrevi errado esse negócio. É, inverti a ordem. Ó. SYN, SYN, ACK. Isso daqui é decoreba mesmo. Eu lembrei assim, o primeiro começa com um, depois os dois no meio, depois termina com outro. ACK, confirma o recebimento. Ó, estabelecimento da conexão, finaliza a conexão, que é o fim, informa a existência de dados urgentes. Estabelecimento. Então aqui ele vai estabelecer uma conexão. Aqui ele vai estabelecer a conexão com. É o que eu tinha falado lá. Requisito que eu deixo nessa área, informa por meio de um envio de um ACK. Qual foi o último pacote recebido com sucesso? Solicita
O morador atende a convida para entrar. Eu aperto 3 mãos, já caiu desse jeito, já caiu com esse nome aqui. Isso daqui é um negócio que tá caindo bastante ultimamente. Não sei se é o nível da PF, porque é um negócio mais aprofundado do TCP, hein? Ó, um servidor de endereço de correio eletrônico pela internet utiliza dois protocolos, SMTP, protocolo padrão para o recebimento de mensagem. Esse aqui ele inverteu os conceitos. O POP é o protocolo para o recebimento e o SMTP para o envio. Aí, ó. Lembra uma questão que nós falou que te falava que o HTTP usava criptografia? É esse protocolo aqui que ele usa criptografia, porque ele é o HTTP mais o SSL. Tem que ficar esperto também, porque a CESP pode falar que o HTTP é o HTTPS é o HTTP mais o SSH. Isso daqui torna a questão errada, porque esse daqui é um controle de acesso remoto. Opa, vem marcar a questão aqui, tá certo. Camada adicional de segurança. Viu? Ó, o servidor DHCP pode ser utilizado para ser atribuído um intervalo de endereço IP a um conjunto de computadores em uma mesma rede. Esse daqui é mais conceitual. O serviço DHCP é Dynamic Host. Eu não lembro o CIP. Pode ser utilizado para ser atribuído um intervalo de endereço IP. Daqui eu acho que é certo aí, não sei não. Tá, é porque esse computador é cabuloso, cara. Às vezes fala de umas palavras cabulosas, hein? Atribuir dinamicamente endereços IP à máquina. Pelo menos o que ele faz eu sei. Reduzindo a complexidade do trabalho administrativo. Protocolo da camada de aplicação. Ele pode atribuir de forma manual ou automática. Nossos computadores tem isso daí, tem como você configurar isso aqui para manual automática. Camada de aplicação, configurar dinamicamente. É. Dois vocábulos que tem que prestar atenção é dinâmico e automaticamente. Geralmente o CESP gosta de falar que é manual, mas não é automático. Mas não somente automático, ele pode ser manual também. Informação de configuração de host também pode ser usado para definir informações acerca do host. Pode ser utilizado para atribuir um intervalo de endereço IP a um conjunto de computadores. Mas é basicamente isso daí a revisão. Falou.